Ó vem, ó água viva. Diz a palavra que quando Jesus fala com Ananias, vai lá na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo e ele está orando. Estava orando porque conhecia a palavra de Deus, mas ele estava orando, talvez tentando compreender o que aconteceu comigo, quem que falou comigo. Vocês já imaginaram a cena de um cara cair do cavalo e ouvir uma voz falando com ele, sem ver nada, sem ver ninguém? O cara vai pensar e falar: fiquei louco, não é possível, alguma coisa está errada. Mas ele estava orando. E diz a palavra, o último parágrafo desse trecho que nós lemos, que Paulo foi batizado. As escamas caíram dos seus olhos e ele foi batizado. Batizado no Espírito Santo. Ele foi cheio ou revestido dentro dele todos os dons e os carismas do Espírito Santo que eu e você já recebemos no nosso batismo e na confirmação no nosso crisma. Só precisa ser revirado dentro de nós. Por isso nós necessitamos todos os dias de pedir o batismo do Espírito Santo, de pedir a efusão do Espírito Santo para a nossa vida, para que esses carismas, esses dons não fiquem paradinhos, quietinhos no canto, adormecido, esquecido, mas que eles produzam, através das nossas ações, frutos, principalmente para a nossa vida, fruto de conversão que nós precisamos. A nossa conversão, a nossa fé, como já foi trabalhado há 2 quartas-feiras atrás, a quarta-feira passada, a retrasada foi falada sobre a importância da nossa conversão, a passada foi falada sobre a nossa fé. Nós não conseguimos vivenciar plenamente na nossa vida a fé verdadeira e a nossa conversão, senão pela ação e unção do Espírito Santo presente em nós. Por isso nós precisamos. E eu te convido nessa noite a mais uma vez fazer esse pedido. Pedir essa efusão, pedir esse batismo no Espírito Santo, mas não só pedir simplesmente por pedir, não, implorar para Deus, desejar ardentemente de Deus, dizer: Senhor, eu quero isso nessa noite, eu preciso experimentar isso, eu não posso sair dessa igreja, eu não posso sair deste grupo de oração nessa noite sem ter provado, nem que seja um pouquinho dessa graça. Porque quando nós experimentamos essa graça, gente, não sei se você já experimentou, eu acredito que você já tenha experimentado isso, mas eu falo por mim. Quando eu experimentei pela primeira vez a efusão do Espírito, gente, é indescritível as emoções, as sensações e os sentimentos que afloraram dentro de mim naquela tarde. Foi um final de tarde, depois das 6 horas da tarde, na casa da coordenadora do nosso grupo de oração para casais. A mãe dela veio de Umuarama orar por cada um de nós que fazia parte daquele grupo. E naquela tarde eu fui o agraciado de receber o batismo do Espírito Santo de uma forma totalmente diferente de tudo que pode ter acontecido, do que eu já tinha visto e ouvido falar. Tanto é que depois que ela orou comigo, nós fomos para o quarto do filho da Magnéia, que era recém-nascido. Ele estava em cima de um trocador assim, estávamos no quarto, eu, a Thaís, a Magnéia e a Maria, a mãe da Magnéia. Nós começamos a rezar pelo Otávio Miguel, começamos a pedir o Espírito Santo ali. De repente não ficou ninguém em pé. O único que não caiu, não sentou no chão, não se encostou, não se esparramou, não se desmanchou pela graça do Espírito Santo, foi o Otávio Miguel, que tinha 3 ou 4 meses de vida e foi deitado no trocador sozinho lá. Ninguém nem se preocupou se ele ia cair lá de cima, se ele ia virar assim.
Tamanha era a unção e a presença do Espírito Santo naquela casa, naquela sala e naquele quarto, naquele momento. A partir daquele dia a minha vida foi outra. Eu continuei errando, continuei tropeçando, continuei caindo, mas nunca me faltou força para me levantar e continuar na direção de Jesus Cristo. Mesmo quando eu cometi os maiores erros depois dessa experiência com Deus, mesmo quando eu cometi os maiores dos pecados, eu não tive força para me afastar de Deus. Eu não tive força para me afastar de Deus. Por isso eu insisto com você nessa noite, não só agora, mas todos os dias, peça, deseje, almeje o batismo no Espírito Santo. Não confundido com o seu batismo que você recebeu da igreja, não, mas o batismo como um derramamento do Espírito Santo, como uma efusão, um mergulhar no Espírito Santo de Deus de verdade, sem medo e sem nenhuma preocupação. Seria como se você tivesse a coragem de subir num prédio, lá no último andar, fechar os olhos e pular, sabendo que Deus vai te amparar. Quando nós mergulhamos no Espírito Santo, é isso que nós temos que fazer, é essa coragem que nós temos que ter. E eu convido você a ter essa coragem nessa noite, a mergulhar no Espírito Santo. Você quer arriscar isso hoje? Quer ou não quer? Vem, Espírito Santo, vem enchar-nos, Senhor.